First of all, I pay my humble obeisances unto the lotus feet of my Paramaradha Guru Pad Padma, Om Vishnu Pad, Paramahamsa Swami, Ashtotara Sata, Srimad Bhakti Vedanta, Srila Bhavan Goswami Maharaj, Om Vishnu Pad, Paramahamsa Swami, Ashtotara Sata, Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj, and all Rupanuga Guru Vargas. I convey my Dandavat Pranam, the lotus feet of my spiritual grandsire, Srila Bhakti Pradhan, Keshav Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj. I offer my Dandavat Pranam all Vaishnavas and Vaishnavis. Welcome all guests who present today. Encourage me to speak some Hari Katha. Primeiramente, ofereço minhas reverências a meus Guru Padma, Inteiro Pravishtam, Vishnu Parashtra Sata, Shishmad Shila Bhakti Vedanta, Shila Vamana Goswami Maharaj, e Inteiro Pravishtam, Vishnu Parashtra Sata, Shishmad Shila Bhakti Vedanta, Narayana Goswami Maharaj. Também ofereço minhas reverências a todo o Guru Varga e a Shishila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Shila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, todos os Vaishnavas, Vaishnavis e a todos os convidados aqui presentes que me encorajam a falar Harikatha. So last 2 days I was in Santos, and here I spoke about Baladev Prabhu Ras Yatra, and I continue also there Baladev Tattva. So essence of Baladev Tattva, I am speaking in brief, then I start Chaitanya Bhagavat. Então, nos últimos 2 dias eu estive em Santos, e antes de ir para Santos eu estava aqui e falei sobre Baladeva Rasa Yatra. E também nesses últimos 2 dias lá em Santos eu falei sobre Baladev Tattva. Então aqui eu vou falar brevemente sobre Baladev Tattva e depois eu vou dar início a Sri Chaitanya Bhagavat. Sri Baladev Prabhu, he came in 2 forms. One like Brajendranandan Samsundar, he never goes out 1 step of Braj. In the same way, Rohini Nandan Baladev Prabhu never goes 1 step out of Braj. Então Baladev Prabhu ele veio em 2 formas. Uma como Brajendra Nandana Shama Sundara, da mesma forma que ele não sai de Braj, não dá sequer um passo fora de Braj, da mesma forma Rohini Nandana Balaram também não bota o pé fora de Braj. Jasodanandan Krishna, while he is in Braj, he always holding flute, peacock feather, yellow color dress, and milkman, goat base. In the same way, while Baladev Prabhu in Braj, he is Singa. Singa means like buffalo horn, but not buffalo horn, made of some leaves. We have seen in India, they make very nice, made of palm leaves, very nice, and very nice sound. And always in the Gopa base, and think I am son of Mother Rohini Devi. Krishna, Yashodanandana Krishna, sempre está em Vrindavan, segurando sua flauta com a pena de pavão, vestes amarelas e como um vaqueirinho, agindo como um vaqueirinho. Da mesma forma, Rohini Nandana Baladev Balaram, ele está sempre segurando como se fosse um chifre de búfalo que se toca, mas não é um chifre de búfalo, é feito de folhas, muito, muito belamente. E ele também está sempre agindo como vaqueirinho, e o pensamento dele é que ele é filho de Rohini Devi. After wedding ceremony of Devaki and Vasudev, Kamsa himself driving their chariot, he heard an aerial sound, "Oh, police Kamsa, to whom you are driving with great affectionately, our aid too will be your killer."
as soon as Kamsa heard, jump up from the chariot and hold the braid of Devaki, want to kill her. I will make Ariel sound false. न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. If there is no Devaki, there is no possibility of Ektum, none can kill me. Então, depois do casamento de Devaki e Vasudeva, Kamsa era quem guiava a carruagem que os levava. E nesse momento, uma voz aérea surgiu e disse: ó Kamsa, seu tolo, essas pessoas que você carrega muito felizmente nessa carruagem, o oitavo filho delas vai lhe matar. No mesmo momento, Kamsa ele pulou da carruagem e falou: se não houver Vasudeva e Devaki, eles não terão filhos, portanto ninguém vai me matar. Assim eu vou fazer dessa voz aérea falsa. But other hand, Vasudeva Maharaj has full faith on a real sound. When its sound came from demigods, it never go in vain. So I have to do some effort. And Vasudeva Maharaj and Kamsa has some friendship. And Vasudeva Maharaj is famous all over Braj, is a true speaker. So, oh Kamsa, Devaki is not only your younger sister, you treat her like your own daughter. How you can kill her? If you kill her, do you think your name and fame will spread all over India? What people will think you are a coward man? Even for your own self, you want to kill your sister like your own daughter. How it is possible? Então, Kamsa dessa forma ele pegou a Devaki pela trança, né, e estava prestes a matá-la. Mas Vasudeva ele tem muita fé nessa voz aérea. Ele acredita que o que quer que venha, né, dos semideuses há de acontecer, e ele tem como dever a fazer com que aquilo se concretize. Então, Vasudeva ele tinha uma amizade muito próxima com Kamsa. Então, ele falou ao Kamsa: você trata a sua irmã mais nova, que é como sua filha, dessa maneira. Se você matá-la, por você ser tão famoso por todo mundo, você vai ficar sendo conhecido como um covarde. Então, não faça isso, né? A sua fama, você vai ficar com uma fama ruim, má fama. Vasudeva Maharaj told, O Kamsa, Mrittu janma gatang vira dehena sahajayate. O Kamsa, whoever taken birth, his death is compulsory, none can deny it. Srila Gurudev used to tell what to say about big scientists and others. There is so many atheist persons in this world, but they believe in God or not, but they bound to believe in death. The name of Supreme God is true and death is true, none can deny this. Então, dessa forma, Vasudeva falou um verso para Kamsa, dizendo que aquela pessoa que nasce, ela está fadada a morrer. Srila Gurudeva costumava dizer que seja uma pessoa ateísta ou um cientista que não acredita em Deus, até mesmo para essas pessoas, a morte é a verdade absoluta. Então há duas coisas: o nome de Deus, o Senhor Supremo, e a morte. Essas duas são verdades. Vasudeva Maharaj told, O Kamsa, if you kill your sister just she got married, do you think you will not die? Death is sure. None can come in this world as a permanent resident. We are all a refugee in this world. So you have no fear from Devaki, you have fear from her Ektum. I promise you, how many baby will come, I offer to you. You can kill them, then you will be free from danger. And you know I am a true speaker? Absolutely yes. Okay. Then don't kill her. It will be bad fame for you. For your bad fame, I cannot tolerate, so I am telling this. Because Jajan Krishna Bhaje Sevara Chatur, who is serving or doing bhajan of Krishna, is extremely clever. So, to console Kamsa, Vasudeva Maharaj told, how many baby will come, I give you.
Então, Vasudeva continuou falando: ó Kamsa, não há necessidade de você matar sua irmã agora, logo depois do casamento dela. Você acha que você vai se livrar da morte fazendo isso? Você não tem medo dela, você tem medo da morte. Então, se a voz aérea disse que o 8º filho dela vai lhe matar, eu prometo que todos os filhos que vierem, eu vou lhe oferecer. E você pode matar todos eles, assim você vai se livrar disso. Porque se você matar Devaki agora, você vai ficar com uma fama espalhada por todo mundo. E eu estou fazendo isso pelo seu bem. Então, Vasudeva, ele faz Bhajanisada, né? E quem faz Bhajanisada é muito, muito esperto. When first baby came, Vasudeva and Devaki kept his name Kantiman. So much aura, so much effulgence coming from body. And Devaki is very happy, Vasudeva very happy, but simultaneously very unhappy. Baby is guest for us only for few minutes. Vasudeva took him and went to Kamsa. Então, Kamsa, which I promise, take this baby. Então, o primeiro filho de Vasudeva e Devaki, eles deram o nome de Kantiman, significa que o corpo dele tinha um brilho, uma refulgência muito, muito forte, muito bela. Ao mesmo tempo que eles estavam felizes com a chegada daquele filho, eles também estavam muito tristes, porque ele era só ali um visitante, porque muito em breve ele tinha que partir. Então, a Vasudeva, cumprindo sua promessa, levou seu filho até Kamsa e falou: ó Kamsa, como eu prometi, aqui está meu primeiro filho. Although Kamsa is very, very cruel-hearted, his heart melted completely. Look what Vasudeva told. He brought his own baby. No. I cannot kill this baby. How I can kill this? And moreover, he is not 8th womb, he is the 1st womb. Why kill him, make so many sinful activity? No. Take your baby back. I cannot kill this. Kamsa, give the baby back. And Vasudeva Maharaj came back his home, but he has no faith on Kamsa. The cruel-hearted person may change their opinion, change their mind any second. Então, Kamsa, ele tinha a natureza de seu coração era muito cruel. Mas no momento em que ele viu aquele bebê, o coração dele derreteu e ele falou: como é possível eu matar essa criança, cometer essa atividade pecaminosa? Ele é apenas o primeiro filho. A voz aérea disse que o 8º filho me mataria. Eu não posso fazer isso. Ele é tão novo, eu vou estar cometendo uma atividade pecaminosa. Não posso fazer isso. Então ele falou isso e devolveu o filho para Vasudeva. Então Vasudeva voltou para casa, mas ele não tinha fé em Kamsa, porque uma pessoa que tem um coração cruel, ela pode mudar de ideia, de opinião a qualquer momento. Kamsa was in royal assembly. Narad Rishi came. And Narad Rishi is Jagat Guru. Even demigods, demon, all treat him like Guru. When Narad Rishi came, Kamsa gave his very nice seat, his own altar, came down, washed his feet, did arati. Although Kamsa is cruel-hearted person, but he knows the etiquette. If own Guru or highly qualified Vaishnava will come, have to put him nice seat, have to wash his feet, do arati. Even Kamsa is doing. And after that, how I can serve you? Now told, oh Kamsa, I am very hungry. Bring some Mathura peda. Peda means one kind of sweet milk products. Yes, very famous from ancient time, even still nowadays very famous. And moreover, Srila Gurudev and Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, especially Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, fond of these milk products, peda. Always he write Gurudev letter, oh Sri Narayan Maharaj, please send me 5 kilos pedas, 10 kilos pedas. Gurudev should send him time to time to America. And after he told, give me Mathura peda. Então, enquanto o Kamsa estava ali na corte real, a Narada Rishi chegou ali. Narada, ele é Jagat Guru. Até mesmo os semideuses, os demônios, todos o reconhecem como Jagat Guru.
Então, quando ele chegou ali, Kamsa, ele imediatamente deu o seu assento, né, no altar elevado para Narada Rishi, lavou seus pés, o serviu, e perguntou, como eu posso servi-lo? Apesar de Kamsa ter um coração muito cruel, ele sabe qual é a etiqueta, que quando um Vaishnava elevado chega em algum lugar, ele deve ser oferecido um bom assento, os pés dele devem ser lavados, né? Deve ser feito puja, né? E oferecido serviço a ele. Então, Kamsa, apesar de ter o coração cruel, ele sabe a etiqueta perfeitamente. Então, ao perguntar para Narada Rishi se ele queria algum tipo de serviço, ele falou, Kamsa, eu estou com fome, eu quero uma pera. Pera é um doce feito derivado de leite, que é muito, muito, muito antigo. E aí, nosso Srila Gurudeva e nosso Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj, eles têm muito, muito gosto por esse doce. Eles gostam muito, em especial, Srila Swami Maharaj. Quando ele veio para o Ocidente, ele escrevia para Srila Gurudeva e falava, Narayana Maharaj, mande 5, 10 quilos de pera. E de tempos em tempos, Srila Gurudeva mandava esse doce para Srila Swami Maharaj. Então, dessa forma, Narada Muni, ele falou, eu estou com fome, por favor, traga pera, esse doce pera para mim. So, Narad became, when he told, Kamsa became very happy. Oh, Gurudev will take some peda. So if you come Brajamandal Parikrama, I will feed you peda there. So it's no problem. So Kamsa immediate order his servant, bring peda immediate. Narad told, I don't want 1, 2, I want 8 pedas. Bring immediate. So servant of Kamsa brought peda, offered to Kamsa. Then Kamsa offered to Narada Rishi. Então, ao ouvir aquilo, Kamsa falou, Gurudev que é pera. Maharaj está falando que se vocês quiserem esse docinho pera, é só ir para o Vrajamandala Parikrama que ele vai alimentar todo mundo de pera. Então, aí Kamsa falou para o servo dele, vá, traga pera. Aí Narada Rishi falou, não, eu não quero apenas uma, eu quero 8. Então o servo trouxe para Kamsa, e aí Kamsa aceitou aquilo e ofereceu para Narada Rishi. So then what Narad told, well, give me the first one. Kamsa was giving, well, no, this is not first. Narad Rishi decorated the cyclic way. Well, give me the first one. Kamsa giving. Well, hey police, how this first one? It is 8th one. Well, how come? Well, if you count from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, it became 8. If you start from here, it became 8. Start from here, it became 8. So everyone will be first and everyone will be 8. But do you know the tricks of demigods? Your nephew, you send him back. Do you know? It may be 8th one. Demigods may count from the second one. Then in cyclic order it will be 8. Foolish Kamsa, bring him immediate and kill him. Suppose it's not 8th one, first one. When 8th will become, other will be very strong, very sound health. All combined beat you, kill you. Do you know the tricks of demigods? How you can allow to go him? Why Narada Rishi telling? Narada Rishi knew that Bhagavan will come. He could not tolerate the separation of Bhagavan. He wants, as soon as possible, Bhagavan will come. Então, Narada Rishi, ele pediu para Kamsa, me dê a primeira pera. Mas a forma que estava arranjado na bandeja, estava como um círculo, assim, em ordem cíclica. E aí Kamsa pegou um, e aí Narada Rishi falou, ei, seu tolo, você pensa que esse é o primeiro? Esse aqui, aí ele explicou, né, mostrando, como o Maharaj estava mostrando, que em ordem cíclica, dependendo de onde você começar a contar, o que você acha que é o primeiro, na verdade é o 8º. E aí ele continuou falando, você não sabe como os semideuses são malandros, você não sabe a forma que eles estão contando. Né? Então, como é que você pode ter mandado o primeiro filho embora? Você é tolo? Quando o 8º filho vier, se você deixar todos os filhos sobreviverem, eles vão estar já bem fortes e grandes, e todos os 8 vão lhe bater e vão lhe matar. Então, aí, por quem Narada Rishi, né, sendo o Jagadguru, ele está falando isso
porque ele sabia que Bhagavan estava vindo. E ele ansiava, ele estava em muita separação de Bhagavan, então ele ansiava ter novamente o darshan de Bhagavan. So by arrangement of Gurudev or Krishna, 8 flower also here 8. So, also, yes, Gurudev is telling true. Maybe it may be 8 or not. Then they will be, when 8 will come, they will be very strong and kill me combined. I will kill him. Very good. Why Narad telling? The more Kamsa will do sinful activity, the Bhagavan will come more faster. Moreover, when mother's yielding child and baby after giving birth died, then she will be pregnant more quick, faster than normal time. Otherwise, baby will be growing up 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, then second baby will come. If immediate died, then baby will come faster. So Narada one, that Krishna will come as soon as possible. So you don't kill them. Então, por arranjo de Krishna e Gurudeva, tem exatamente 8 flores aqui em cima da mesa. Então, na hora que Kamsa ouviu aquilo, ele falou, sim, Gurudeva está certo. Esse pode ser o oitavo filho. E além disso, quando o oitavo, se esse não for o oitavo filho, quando o oitavo filho vier, pode ser que eles todos vão já estar grandes e fortes e todos juntos vão me matar. Sim, eu vou matá-lo agora. Por que Narada Rishi está falando isso? Porque ele sabe quanto mais atividades pecaminosas Kamsa cometer, mais acelerada será a vinda de Bhagavan de Krishna. E, além disso, se a mãe ela perde o filho ainda bebê, ela vai engravidar do próximo filho mais rapidamente. Caso contrário, o filho nasce, cresce 2, 3, 4, 5 anos depois do segundo filho. Então, isso tudo Narada Rishi está fazendo para fazer com que Shri Krishna Bhagavan venha mais rápido. Kamsa sent his servant, ask Vasudeva to bring his son. What he think? I let him go so easily? And Vasudeva Maharaj came and bring his baby. And Kamsa smashed him on the stone. Completely finished. After that, Kamsa arrested Vasudeva and Devaki, put handcuff and put in the jail. So Vasudeva Maharaj had more wives. One of them name was Rohini. So both of them will jail, will serve them. So Rohini Devi was there and serving both Vasudeva and Devaki. So one after another, every year, Kamsa killing one baby. Now, 7th baby came. Same time, Rohini and Devaki both became pregnant. Vasudeva thinking, oh my goodness, if Rohini will be here, I have no faith on Kamsa. He will kill baby of my Devaki. But if Rohini will be here, he may kill her baby too. Better, I can send her to my friend's house, Nanda Bhavan. Then my baby will be protected. Then my dynasty will run nicely. So, he told Rohini, you have no need to stay anymore here. So he sent him to Gokul Mahavan. Rohini went there. So, both Rohini and Devaki pregnant. Rohini went to Nanda Bhavan. And when Devaki became 6 months pregnant, Krishna ordered to Jogmaya Devi, O Jogmaya, attracts Devaki's womb and sit in the womb of Rohini Devi. Jogmaya did so, and all rumor spread all over Mathura. Oh, Devaki miscarried her womb, Devaki miscarried her womb, but nobody knows what happened. Baladev went and being in Rohini's womb. Então, dessa forma, Kamsa mandou o seu servo ir trazer Vasudeva e falou, o que ele pensa? Ele pensa que vai escapar fácil assim de mim? Então Vasudeva chegou com o filho lá, e Kamsa o pegou, o jogou numa pedra e o matou. E Kamsa aprisionou a Devaki e Vasudeva, algemados eles ficaram na prisão. Vasudeva não era casado somente com Devaki, ele tinha várias rainhas.
Uma delas era Rohini Devi. E Rohini Devi também foi ficar na prisão para servir os dois. Então, dessa forma, ano após ano, a Kamsa foi matando os filhos que nasciam de Devaki. Então, quando chegou depois no sétimo filho, ao mesmo tempo, Devaki e Rohini Devi ficaram grávidas. Então, a Vasudeva ficou pensando, eu não posso confiar em Kamsa, eu não posso ter nenhuma fé nele. Eu sei que ele vai matar o filho de Devaki, mas pode ser que ele também queira matar o filho de Rohini. Então, é melhor eu enviá-la para Braj. E lá, ela pode ficar em Nanda Bhavan, ter um filho, aí esse filho ele vai poder dar continuidade à minha dinastia. Então, assim ele falou para Rohini Devi, Rohini, não há mais necessidade de você ficar aqui, você pode ir para Braj. Então, no sexto mês de gravidez, Krishna Bhagavan, ele fez arranjo, pediu para Yogamaya que fizesse arranjo para que Baladev Rohini is also Balaram there, and Devaki is also Balaram there. Krishna ordered Joma and Jomatras and shipped Harun to home of Rohini. Então Krishna ordenou a Yogamaya que ela enviasse Baladev Prabhu para o ventre de Rohini Devi. Baladev Prabhu ele estava em ambos os ventres, tanto no de Devaki como no de Rohini Devi. Então Krishna deu essa ordem a Yogamaya para que o ventre de Devaki fosse para o ventre de Rohini Devi. Assim, a imatura se espalhou o rumor de que elas duas tinham perdido os bebês, tinham tido problema na gravidez e tinham perdido os bebês. Who was Rohini's womb? He was Baladev Prabhu of Braj. And who was Devaki's womb? He was Baladev of Mathura or Dwaraka. Became combined one, and again Devaki became pregnant. So when she became 8 months, Krishna appeared from her womb, and from the mother Jasoda's womb, Krishna took birth like mundane baby. And prior to Krishna's birth, 8 days before Baladev Prabhu taken birth like mundane boy due to human being pastime from the womb of mother Rohini. Então, o Baladev que estava no ventre de Rohini Devi é esse Baladev de Vraj. Enquanto o Baladev que estava no ventre de Devaki é Baladev de Mathura ou Dwaraka. Então, depois de ter perdido o bebê, a Devaki, ela novamente ficou grávida e Krishna veio no 8º mês de gravidez. Krishna nasceu. 8 dias antes disso, Baladev Prabhu ele também nasceu. E ao mesmo tempo que Krishna nasceu de Devaki, ele também nasceu de Yashoda lá em Vraj. Tanto Krishna como Baladev Prabhu, eles nasceram aparentemente como crianças comuns desse mundo. Some pastimes of Baladev Prabhu, I cannot complete there in Santosh, so I'm telling. So, Duryodhana and Bhim, both of them very expert club fighter, and Baladev Prabhu taught them. Bhim is very tall figure, very sound health, very powerful. But Duryodhana, not as powerful like Bhim, but he knows so many tricks of club fighting. Baladev Prabhu taught him. So one day, Sakuni, maternal uncle of Duryodhana, told to, hey Duryodhana, today you can make very nice preparation. Feed Baladev Prabhu very nicely. When he is satisfied, ask some boon. What boon? Ask him, please marry your sister Subhadra with me. And he loves you so much, he will be agree. What Sakuni teaching here? That if you can marry Subhadra, then you can make friendship Baladev, then it will be very good for you in the future. Então, alguns passatempos que eu não falei de Baladev Prabhu lá em Santos, eu vou completá-los aqui. Certa vez, Bhima e Duryodhana, que são guerreiros muito fortes, Bhima, ele é muito, muito alto, muito forte. E Duryodhana não é tão forte assim como Bhima. Baladev Prabhu ensinou ambos
a batalhar com a massa. A Bhima tem muita força, mas por outro lado Duryodhana tem muita habilidade com a massa. Então Shakuni, que é o tio, por parte de mãe de Duryodhana, ele falou para Duryodhana: você deve cozinhar algo muito saboroso e oferecer para Baladev Prabhu. Quando ele estiver satisfeito, você deve pedir, ele vai lhe oferecer uma bênção. Aí Duryodhana falou: mas o que é que eu peço como bênção? Shakuni respondeu: você deve pedir para que Baladev Prabhu permita que você se case com a irmã dele, Subhadra. Então, o que Shakuni está ensinando aqui, está dizendo que se ele se casar com Subhadra, ele vai ter um relacionamento muito próximo e bom com Baladev Prabhu. Isso é bom para ele no futuro. So Duryodhana arranged so many nice preparation and feed Baladev Prabhu's full stomach. I want some benediction. What? Please marry your sister with me. Baladev, so be it. No problem. You have not discussed with Krishna or your parents Vasudeva and Devaki. No. I am elder son. What I tell, Krishna bound to follow. And my mother and father, they will support my promise, nothing to worry. But either Subhadra or Devaki or Vasudeva Krishna don't like Duryodhana at all. All they like that they want to marry Subhadra with Arjuna. Arjuna is very handsome, very near and dear to Krishna, topmost archer and great Krishna's devotee. What is teaching here? If you want to ask someone to work something for you, either from your father, from your husband or wife or son or daughter or friend or brother, first feed him very nicely. Then by full stomach, oh my dear husband, I want this. Oh, my dear friend, do this, then easily you can do this job. So first you feed Baladev Prabhu, then ask this. Okay, no problem. Então Duryodhana ele fez um arranjo para que um grande banquete fosse dado. E aí assim ele ofereceu vários alimentos deliciosos para Baladev Prabhu. Então Baladev Prabhu ficou de estômago cheio, muito satisfeito. E aí Duryodhana falou: eu quero uma bênção. Baladev Prabhu falou: sim, o que você quer? Eu quero me casar com a sua irmã Subhadra. Baladev Prabhu falou que assim seja. Duryodhana perguntou: mas você não vai checar com Krishna, com seus pais, Vasudeva e Devaki? Ele falou: não, eu sou o irmão mais velho, o que quer que eu diga, a Krishna tem que seguir. E meu pai, e por eu ser o mais velho, meu pai e minha mãe vão me apoiar. Mas Subhadra, Krishna, Devaki e Vasudeva, eles não gostam nem um pouco de Duryodhana. E eles têm o desejo que Subhadra se case com Arjuna. Arjuna é muito, muito belo. Ele é um grande arqueiro. E, além disso, ele é um grande devoto de Krishna. Então, qual é o ensinamento aqui? O ensinamento é que, se você quer alguma coisa do seu amigo, do seu irmão, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, de quem quer que seja, o ensinamento é que você deve alimentar muito bem essa pessoa, deixar ela de estômago cheio, aí sim você vai pedir, o que você pedir ela vai fazer. So Baladev Prabhu came back from Indraprastha to Dwaraka and told his parents that I promise that I will marry my sister with Duryodhana. None of mother or father Krishna make any objection. Why? Then he will be very angry. So they don't want Baladev to be angry. Other hand, Krishna thinking how to arrange meeting Arjuna and Subhadra. Arjuna invited by Krishna. He came to Dwaraka, and in royal family, their all family member has different garden. Like in Braj, Krishna has garden, Baladev Prabhu has garden, Nanda has garden, Diti has garden. Same way they have different garden. Krishna told to Arjuna, you will come like a passenger. You are traveling Dwaraka and go
travel here and there and go to garden of Subhadra also. Então, Arjun did so. Dessa forma, Baladev Prabhu ele deixou Indraprastha e foi até Dwaraka. Quando ele chegou lá, ele informou, né, Vasudeva, Devaki e Krishna, que ele tinha arranjado esse casamento de Subhadra com Duryodhana. Mas, apesar deles não concordarem, ninguém fez objeção alguma, pois eles sabiam que se eles fizessem algum tipo de objeção, Baladev Prabhu ia ficar com muita raiva. E eles não queriam isso. Mas então Krishna, ele estava pensando o que ele podia fazer para que houvesse um encontro entre Arjuna e Subhadra. Então Krishna convidou Arjuna para ir até Dwaraka. E ele disse, você deve se disfarçar de um viajante. Nas famílias reais é comum que cada membro da família real tenha um jardim. Então, como em Braj, por exemplo, Krishna tem um jardim, Baladev Prabhu tem um jardim, né? A deidade tem um jardim. Então, na família real também ali, né, a Subhadra tinha um jardim. Então, Krishna deu a dica para Arjuna, você deve, como um viajante, passar pelo jardim de Subhadra Devi. E ele deu essa dica para Arjuna e Arjuna seguiu isso. So, due to advice of Krishna, Arjuna was in very, very ordinary dress, and it was drizzling. Arjuna was moving Subhadra's garden. Subhadra came. Hi passenger, from where you have come? Oh, I came from Hastinapur. Oh, Hastinapur, Indraprastha, yes, yes. Do you know about Pandavas? Have you heard the name of Pandavas? Arjuna, like a disguise of a normal person. Yes, I have heard the Yudhishthira, him, etc. Yes, yes, yes. Do you know about Arjuna? I know, but he's not so good. He's not so qualified, not so handsome, not attractive. What? Arjuna not good, not attractive, handsome. Subhadra took one small knife. If you not passenger, then I can take off your tongue. What do you think? In the meantime, Krishna appeared. Subhadra, Subhadra, what? To whom you want to cut off tongue? So this passenger telling came from Indraprastha, Hastinapur, and telling Arjuna has not good quality, is not so good, not handsome. He said, Subhadra, he is Arjuna himself, and you want to take. Então, dessa forma, Arjuna seguiu a dica de Krishna e ele vestiu as roupas de um viajante comum e ele estava ali passando no jardim de Subhadra enquanto chuviscava. Então Subhadra se aproximou desse viajante e falou, viajante, para onde você vai? De onde você vem? Ele falou, eu venho de Hastinapur, Indraprastha. Ela falou, Hastinapur, você conhece os Pandavas? Ele, sim, Yudhishthira, Bhima. Ela, sim, você conhece eles? Você conhece Arjuna? E aí o Arjuna, né, nas vestes de um viajante, falou, sim, mas ele não tem nenhuma boa qualidade, ele não é muito atrativo, né, ele não é muito belo. A Subhadra imediatamente falou, como assim o que você está falando? Ela puxou uma faquinha e falou, se você não fosse um viajante, eu cortava a sua língua agora. E aí Krishna na mesma hora chegou e falou, ei Subhadra, o que você está fazendo? Você vai cortar a língua de quem? Você não sabe quem é? Esse é o próprio Arjuna. E aí Subhadra ficou, né, muito envergonhado e saiu dali na hora. E Arjuna tinha posto a língua para fora? Não. Ela mordeu a própria língua e ficou de tanta vergonha e saiu correndo. Then Arjuna came to the palace of Krishna. Krishna told Arjuna, you have to do something. What? You have to dress yourself like a Tridandi sannyasi, with danda and kamandalu, wooden sandal, and you have to be in the bank of ocean. Then I will propagate, and a very, very qualified, highly qualified sannyasi has come. All will go to take darshan, touch your feet, but you have to bless everyone. And
Gradually everyone will go, and when Subhadra will come for your darshan, you can kidnap her. But one thing, when you kidnap Subhadra, you should not drive the chariot. You will give the reins of the horse to Subhadra. Subhadra must drive the chariot. Okay, going on. Krishna told, oh my goodness, I went for traveling, I saw very highly qualified sannyasi, Tridandi sannyasi, with danda, kamandalu, wooden sandal, and is not eating anything, doing bhajan there. I don't know when the sannyasi has come. It's very good luck for Dwaraka and Dwaraka Vasi, inhabitant of Dwaraka, they got so nice sannyasi. When Krishna told, this news spread like wildfire. All are going. Even Baladev Prabhu went to take darshan of Arjun, touch his feet, Arjun give blessings to Baladev Prabhu. Então, depois disso, Arjuna foi até o palácio de Krishna. E chegando lá, Krishna falou, Arjuna, você deve se vestir como um Tridandi sannyasi, com sandálias de madeira, kamandalo, tudo como um sannyasi. E você deve ficar ali às margens do oceano. Eu vou espalhar para todo mundo aqui em Dwaraka que tem um sannyasi muito, muito qualificado, fazendo bhajan ali, e todo mundo vai vir receber suas bênçãos, você deve dar bênção para todo mundo, e Subhadra também vai. Quando ela estiver lá, você pode sequestrá-la, e mais ao sequestrá-la, você não deve ser aquele que vai guiar a carruagem, você deve dar as rédeas para Subhadra. Então, Arjuna seguiu, foi para a margem do oceano e ficou lá. Então, Krishna falou, eu estava passando as margens do oceano e vi um sannyasi muito qualificado, com chinelo de madeira e com kamandalo, fazendo bhajan sem comer nada. Ele é muito, muito qualificado, um Tridandi sannyasi. Isso é muito bom para Dwaraka, isso é muita misericórdia. Então, assim, as novidades se espalharam, como um fogo se alastrando, e todo mundo de Dwaraka foi ver o Tridandi sannyasi, até mesmo Baladev Prabhu, que foi, tocou os pés de Arjuna e recebeu bênçãos de Arjuna. Baladev Prabhu, seeing the beauty of the sannyasi, so much aura coming, became so much impressed. Oh sannyasi Thakur, please come in my royal palace. He said, no. Against my religion, I cannot go. Oh sannyasi, must have to come. He requested again and again. Arjuna in disguise of Tridandi sannyasi, not sannyas, Tridandi sannyasi. He came and Baladev Prabhu arranged so many nice preparation, feed him nicely, and Krishna was both are feeding him. Baladev Prabhu, oh sannyasi, you have to stay here. Arjuna, disguise of sannyasi, no, against my religion. How I can stay in the royal palace of a householder? Then desire will come in my mind. No, I cannot stay. I am only allowed to stay in the house of a householder. How long it takes to milk a cow? But due to your request, I stay here to prasad. No, I cannot stay. Arjuna went back to his ashram. Baladev became more impressed. And now praising himself to Krishna, look, it is Pakka sannyasi. Even I am requesting, so much is not staying. Yes, we are so fortunate that sannyasi has come. How long sannyasi will be in Dwaraka? Good fortune for Dwaraka. Oh Krishna, you can request sannyasi. He can stay forever in Dwaraka. But what can I do? You are elder brother, you can tell. Oh sannyasi, you can stay lifelong here. No. I am traveling here and there. I cannot stay one place for a long time. And he went to ocean, bank of the ocean, his own bhajan kuti. Então, Baladev Prabhu ficou muito impressionado com a aura, com a refulgência do corpo, a beleza desse sannyasi. E nesse momento ele pediu para esse sannyasi, Tridandi sannyasi, o sannyasi Thakur, por favor, venha ao meu palácio, eu vou oferecer vários alimentos para você. O sannyasi falou, não, eu não vou, é contra a minha religião. E aí ele continuou insistindo, por favor, venha. Então, Arjuna na forma de Tridandi, disfarçado de Tridandi sannyasi foi. Então, assim, Baladev começou a oferecer várias coisas para ele. Baladev e Krishna o alimentaram muito bem. E aí, Baladev Prabhu falou, por favor, sannyasi Thakur, você pode
ficar aqui no meu palácio essa noite, por favor. E aí ele falou, não, isso é contra a minha religião. Eu não posso ficar, se eu ficar na casa de um casado que é rei num palácio como esse, aí minha mente vai ficar cheia de desejos. Eu não posso ficar aqui, isso é contra a minha religião. Eu não posso ficar em nenhum lugar por mais tempo que se leva, mais tempo do que se leva para ordenhar uma vaca. E aí a Baladev continuou pedindo. Ele falou, não, essa é contra a minha religião, não vou ficar aqui. Então a Baladev começou a glorificar o sannyas para Krishna. Tá vendo esse sannyas? Ele é Paka sannyas, ele é muito bom. Né? Se ele ficar em Dwaraka, enquanto ele ficar em Dwaraka, vão chover bênçãos em Dwaraka, isso é muito bom para Dwaraka. Por favor, Krishna, peça para ele ficar para sempre aqui em Dwaraka. E aí Krishna falou, mas o que eu posso fazer? Você é o mais velho, você pede. E aí ele pediu, Sannyas Thakur, por favor, fique para sempre aqui em Dwaraka. E aí o Sannyas falou, não, isso é contra a minha religião. E aí ele foi e voltou para o Bhajan Kuti dele, às margens do oceano. Arjuna went back in disguise of Tridandi Sannyasi, but he had not Bhajan Kuti at all, was under tree. So Baladev became more impressed. Baladev want to make some Bhajan Kuti. No. I cannot make any Bhajan Kuti. I few days here, few days there. So Baladev became more impressed. And Baladev told everyone can go and take blessing from Sannyasi. Every day so many going. Baladev told, Subhadra you can go, Krishna Subhadra you can go take blessing. Everyone they are going. And whenever any royal member go anywhere out of their home, some security will be with them, bodyguard, small troop. Subhadra went riding on chariot. When Subhadra went there, then Arjuna kidnapped Subhadra and put some chariot and give the reins of the horse to Subhadra, took his bow and arrow, give up his Tridandi sannyas dress and flying away, running very fast. The troops came and told Baladev Prabhu, oh Prabhu, to whom you think Tridandi sannyasi? It was a fake sannyasi, not sannyasi at all. He was Arjuna disguise of Tridandi sannyasi. He has kidnapped Subhadra. There, what? Então, o Tridandi sannyas, Arjuna disfarçado de sannyasi, ele não tinha Bhajna Kuti, na verdade. Ele estava só fazendo Bhajna embaixo de uma árvore. Então, Baladev Prabhu ficou mais impressionado ainda. Ele falou, Sannyas Thakur, eu vou fazer um Bhajan Kuti para você. Sannyas falou, não precisa, eu só fico 2 dias, 3 dias em um lugar, eu vou já viajar. Não. E aí Baladev Prabhu ficou mais impressionado ainda. Ele deu o anúncio para todo mundo de Dwaraka. Todos vão receber as bênçãos dele, vão todos. Mandou Krishna, vai receber bênçãos do sannyas. Subhadra vai receber bênçãos do sannyas. Então assim, toda vida que um membro da família real, ele sai do seu palácio, ele é escoltado por uma guarda, né, uma tropa pequena, né, de guardas. Então, Subhadra, ela foi na sua própria carruagem, sendo escoltada. Então, no momento em que Subhadra chegou ali, Arjuna subiu na carruagem, sequestrou Subhadra, subiu na carruagem e começou a fugir. Deu as rédeas para Subhadra e tirou a roupa de sannyas, pegou seu arco e flecha. Na mesma hora, os guardas correram para Baladev Prabhu e falaram, ele não era sannyasa nada, ele era Arjuna, ele estava disfarçado, aquele era um sannyasa de mentira. Ele sequestrou Subhadra e foram para muito longe. E aí a Baladev Prabhu ficou atônito ao ver aquilo. Baladev Prabhu ordered all 4 types of military. One called Padatik, means who is fighting, standing on the floor. Second one called Assarohi, who is fighting, riding on horse. Third one called Hastyarohi, who is fighting, riding on elephant. Fourth one called Rathi, who is fighting, being on chariot. He ordered all army, be ready. I will kill Arjuna today. What do you think? He kidnaps my sister. Okay, do you don't know who am I? All army ready. And he went to Krishna, hey Kana, what are you doing? You have no anger at all? What kind of warrior you are? Krishna suppose drop from the sky. Brother, what happened? What happened? You don't know at all? Brother, tell me.
That was not Sannasi, a fake Sannasi. He kidnapped our sister Subhadra. Really? Yes. Let us go. Today I will kill Arjun. What do you think? But Krishna calm and quiet. Hey, you have no anger at all? Brother, where? Well, look. Krishna told, brother, if you want, you can kill Arjun. No doubt. I have no doubt. But look before you leave. What look before you leave? Look who kidnapped whom. It seems to me that Subhadra has kidnapped Arjun. Arjun has not kidnapped Subhadra. How come? Look who is driving the chariot. This is the rule. Whoever kidnapped others, he drives the chariot. But when I was kidnapped Rukmini, I was driving chariot. Look, Subhadra driving chariot means Subhadra has kidnapped Arjun. Maybe due to the consultation of Subhadra, Arjun came in disguise of Dandi Sannasi. Então, a Baladev Prabhu ficou irado. E ele deu ordem para os membros, né, do exército real, do exército real? Isso. Tem quatro tipos de guerreiros. Um que luta de pé no chão, outro que luta num cavalo, o outro que luta num elefante e o último que luta numa carruagem. Então, Baladev Prabhu, ele deu ordem a todos: fiquem prontos, a gente vai atrás de Arjuna. Quem ele pensa que é vir aqui sequestrar minha irmã? Eu vou matá-lo. Ele foi até Krishna e aí ele começou a falar: ei Krishna, o que você está fazendo? Você não sabe o que está acontecendo, você não viu nada. Ele sequestra a nossa irmã, como você pode ficar aí desse jeito? E aí Krishna, como se tivesse caído do céu: o que foi? O que está acontecendo? Ele falou: você não está sabendo o que está acontecendo? Você não está prestando atenção? Não, o que aconteceu? Arjuna veio aqui disfarçado de sannyasi, não era nada de sannyasi, e sequestrou Subhadra, nossa irmã. Eu vou matá-lo. E Krishna continuou bem sereno. Ele falou: Krishna, você acorda, o que está acontecendo? Você não está com raiva? Que tipo de guerreiro é você? E aí a Krishna falou: meu irmão. Krishna falou assim: o que? Onde? O que está acontecendo? Aí a Baladev Prabhu apontou na direção para onde a carruagem estava fugindo. E aí Krishna falou: meu irmão, primeiro você tem que observar bem o que está acontecendo. Parece para mim que quem foi sequestrado não foi Subhadra, foi Arjuna. Subhadra sequestrou Arjuna. Aí Baladev Prabhu falou: o quê? O que você está falando? Olhe, Subhadra é quem está guiando a carruagem, não é Arjuna. A regra é que aquela pessoa que guia a carruagem é quem está sequestrando. Quando eu sequestrei o Rukmini, eu estava guiando a carruagem. Me parece que isso foi tudo combinado entre Subhadra e Arjuna. Ela combinou tudo com ele e agora os dois estão fugindo juntos. E ela está sequestrando Arjuna. E não Arjuna está sequestrando Subhadra. Arjun going, look, who is kidnapping whom? Krishna again telling, brother, look before you leave. If you want, you can kill Arjun. But do you want? Because Subhadra kidnapped Arjun means their marriage has been done already. Only formality need to be take place. If you kill Arjun, then your sister, to whom you treat like your own daughter, and she will be widow rest of her life. You want your sister will be widow rest of her life? Well, no. Then why you want to kill? That means Krishna, you have also supported about this. Why not tell me as before? Krishna told, no one like you will marry Subhadra Duryodhan. And why not telling us before? Well, you like, don't like, or my parents? Well, neither our father or mother or Subhadra myself don't like at all you marry Subhadra Duryodhan. Why not tell us before? Due to your fear, due to your anger, you will be angry, so no one is telling this. So what shall I do now? What shall we do? Bring them back and do very huge wedding ceremony. No bhuto, no bhavishyati. So huge ceremony, wedding ceremony never take place in the past.
and never take place in future. Do so nice way and do so many preparation. So Baladev Prabhu sent someone, bring them back, and did huge wedding ceremony, make so many preparation. I don't know they cooked feijoada or not. I have no idea at all. Então, Krishna continua falando. Eu não tenho dúvida que se você quiser matá-lo, você pode matá-lo. Mas veja bem.